Bom dia! Estamos ao vivo. Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia para todo mundo. Bom dia, gente! Vamos para mais um devocional? Vamos para mais um dia? Hoje, dia 13 de fevereiro. Hoje nosso tema é especial esse tema. Eu quero ver quem fica até o final desse tema. Você sempre tem que estar certo? Esse é o nosso tema. Escreve pra mim alguém aí. Você sempre tem que estar certo? Escreve aqui nos comentários pra eu fixar, fazendo favor. Bom dia, Piauí! Piauí tá aqui. Seja bem-vindo. É especial, não é? Sabe por que é especial? Porque isso aqui, gente, essa pergunta, você sempre tem que estar certo? A gente precisa se fazer. Certo, vamos ver, peraí. Aqui, deixa eu fixar. Fixou? Não, não fixou. Aí. Obrigado, Suzana. Você sempre tem que estar certo? Gente, isso é uma pergunta que a gente vai ter que se fazer agora. Por quê? Você já passou por alguma situação que você tinha certeza que você era aquilo que estava falando, ou fazendo, ou pensando? E no final, a sua certeza não era a verdade? Alguém já passou por isso? Cara, olha, Deus tá trabalhando tanto em mim, tanto, que esses dias pra trás, esses dias não, já faz um tempinho que aconteceu. Meu marido perguntou assim pra mim: amor, você viu aquele alicate assim, assado? Eu falei: vi, eu coloquei em tal lugar, numa gaveta que tem na lavanderia. Ele falou: procurei, não tá lá. Eu falei: eu tenho certeza que eu pus lá. Eu acho que foi o alicate. Eu tenho certeza. Gente, mas eu tinha tanta certeza, porque eu sabia que eu tinha pego o alicate na mão. E eu tinha tanta certeza aonde eu tinha colocado esse negócio. E eu falava: eu tenho certeza. Pode procurar lá, que tá lá. E eu não tava assim só achando, sabe? Sabe quando você... eu acho que eu pus, eu não lembro direito. Não, eu tinha certeza. E aí depois não tava lá. Não tava na gaveta. Que eu tinha certeza que eu coloquei. Era como se eu me visse colocando na gaveta, gente, o negócio. Pensa. E aí depois eu achei em outro lugar. Aí eu fui nele, eu falei: amor, E eu falei: você não procura direito, eu tenho que ir lá, eu não acredito que eu vou ter que ir lá ver. Eu não acredito que eu vou ter que ir lá procurar pra você. Porque você não procura direito. Eu falei assim com ele. E, cara, eu fui lá, não tava. Ele não tava errado. Não tava. E eu com tanta certeza, entende? Aquele dia foi meio especial, porque assim, eu tinha tanta certeza que quando eu cheguei, eu olhei e falei: mas eu lembro de ter colocado aqui, eu lembro disso. Me deu um estalo assim, sabe? Foi especial esse dia comigo, porque eu percebi que existem certezas que a gente tem que, cara, não é a verdade, entende? E aí a minha cabeça fez assim, né? São tantas coisas dessa forma. E é exatamente isso. Que a gente tá
vai falar aqui hoje. Esse é o nosso devocional de hoje. Você sempre tem que estar certo? E como que é? E aí nesse dia eu cheguei nele, eu falei, amor, eu tinha certeza. E eu pensei, eu falei, cara, eu não posso mais falar desse jeito. Eu não posso mais agir assim. Se a pessoa falar pra mim que não tá, eu não tenho que começar a dar outras características pra ela porque ela não achou. Só porque eu acho que eu tô certa. Aí aquele dia eu falei, amor, eu preciso falar diferente. E realmente mudou, assim, essa questão, sabe? De lá pra cá eu comecei a ficar esperta. Quando qualquer um deles aqui em casa fala pra mim, não, mãe, não tá. Porque aquele dia mexeu comigo. Por quê? Porque quando mexe com as suas certezas e depois é provado pra você que você não estava certo, o que você faz? Tem duas opções. Ou você enxerga que você não estava certo, que você estava errado. Que, poxa, nossa, desculpa, gente, eu estava errada. Me enganei completamente. Ou você vai ficar criando desculpas, ou você vai tentar encontrar uma justificativa no meio do nada para ainda assim não assumir o erro, para ainda assim não assumir que você está errado, entende? Você tem duas opções. Você tem essas duas chances aí. E é exatamente isso. A Joyce Meyer traz aqui, ela diz assim que por que é tão desesperador a gente assumir os nossos erros? Por que é tão assim difícil a gente parar de tentar convencer o outro que a gente tá certo? Ela traz exatamente isso. Isso é algo pra gente pensar, isso é algo pra gente trazer a nossa consciência. Por exemplo, em uma discussão, se a gente está vivendo uma discussão, o que acontece que a gente não para até provar para o outro que a gente tá certo? Entende? Isso é algo, isso é falta de humildade. A gente querer estar totalmente sempre certo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Eu tenho que estar certo, eu tenho que sair por cima da conversa. Sabe? Eu tenho que provar para as pessoas, quando eu converso com elas, que o meu argumento é o certo. E aí dentro disso, a gente se fecha, sabe? Para entender o outro. A gente se fecha para empatia com o outro. Por quê? Porque a única preocupação pode estar sendo somente em estar certo. Dentro disso, a gente não enxerga o erro, a gente não enxerga pecado. Entende? O nosso versículo é Provérbios 16, 18. Que ele fala assim: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo precede a queda. O que é o orgulho? O orgulho é exatamente isso. Você não ter essa capacidade de perceber quando tá errado, de perceber a hora de se calar, de perceber que aquilo que você pensa, que a sua certeza, opa, não é bem assim. Deixa eu olhar com outros olhos e encontrar uma verdade, porque a minha pode ser que não esteja na verdade. A minha razão, o meu pensamento, as minhas palavras pode ser que não estejam na verdade. O que é o orgulho? É querer sempre estar por cima. O orgulho é querer sempre ser o certo. O orgulho é querer sempre estar, sabe?
E o que acontece? O orgulho, ele antecede a queda. Você não cai primeiro. Primeiro é o orgulho. A gente vai lá pro início de todas as coisas. O que fez Lúcifer, o anjo de luz, cair foi o orgulho. Por quê? Precisava estar acima, precisava ser mais, precisava provar para o outro que eu sou bom, que eu tenho a verdade, que as minhas palavras é a que tem que ser dita por último, entende? E aí é exatamente isso, você sempre tem que estar certo no meio de uma conversa, com amigos, com família. Dentro de casa, gente, isso aqui é a chave, sabe? Na nossa casa, no nosso lar, essa pergunta é uma chave. Qual que é o maior problema das discussões de casais hoje? Hoje não, né? Sempre foi. É o orgulho. É o orgulho de ter que fazer o outro pensar como você pensa. É o orgulho que faz a gente não assumir o erro e pedir perdão e se humilhar e mudar a rota e mudar os caminhos e corrigir os erros. É o orgulho que faz isso. Por quê? Porque eu preciso manter a necessidade de estar certo. Deixa eu te falar uma coisa. Estar certo, você pode perceber. Avalie o teu coração. Ter que estar sempre certo acaba sendo uma necessidade do seu interior. Entende? A verdade, toda a verdade do dia todo não tá com a gente 100%. Entende? E o que acontece dentro de nós, que essa necessidade de estar certo, de ser aplaudido o tempo inteiro, das suas opiniões ter que ser a opinião do outro, ter que ser o pensamento do outro, sabe? Não sai de dentro da gente. Isso precisa ser avaliado. Essa pergunta precisa agora, sabe, martelar na nossa consciência. Qual o motivo? Por que há tanta necessidade de eu estar certo em todas as circunstâncias? Muitas vezes, na maioria das vezes, eu não cesso uma briga, eu não cesso uma contenda, porque eu preciso estar certo. Por que é tão difícil virar pro outro e falar: poxa, eu não tinha pensado dessa forma do jeito que você falou, você tem razão. Por que é tão difícil fazer isso? Entende? Porque existe um princípio, existe algo antes disso, que é o orgulho. E o orgulho precisa ser quebrado em nós. Todas as vezes que a gente perceber essa necessidade de eu preciso estar certo, a gente precisa ir para dentro de nós e avaliar o coração. Porque todo esse pensamento, toda essa necessidade vem do coração. E aí eu quero trazer algo aqui. Eu quero puxar algo que a Joyce Meyer fala também. Ela falou exatamente isso aqui. Que é sobre a identidade. Quando nós sabemos quem somos em Deus, a gente começa a parar, sabe? De querer provar. Entre todas as coisas que a gente tá certo no nosso pensamento. Por quê? Porque, gente, a nossa opinião não é a verdade absoluta acima de todas as coisas. Não é. A palavra de Deus é. A Bíblia é. A palavra de Deus é. Então, quando você estiver defendendo aquilo que a palavra diz, ok, você vai até o fim. Mas aí precisa agir com sabedoria. Porque Jesus fala sobre lançar pérola aos porcos. Então, muitas vezes, o orgulho de ter que estar certo, vai fazer você lançar a pérola aos porcos. Para defender a palavra de Deus. Entende?
Até para defender a palavra de Deus, nós precisamos avaliar se estamos defendendo. Mesmo porque a Bíblia não precisa ser defendida, entende? Ela é uma verdade. Ela só precisa ser falada. Ela só precisa ser verbalizada. Por nós que conhecemos a verdade. Até para falar dela, a gente precisa agir nessa sabedoria. Porque nós podemos estar lançando pérola aos porcos. E lançar pérolas aos porcos é exatamente isso. Não entender que ali não adianta tentar convencer, não adianta mostrar que a verdade que eu acredito, ela é absoluta sobre a vida do outro, entende? Até nisso. Doido, né? Por quê? Essa perguntinha é maravilhosa, gente. É trazê-la para consciência. Sempre tem que estar certo? Vai ser bom hoje. Hoje vai ser bom. Porque essa pergunta, meu desejo é que fique em você. Porque a partir disso, você vai tratar pecado no coração, do orgulho. Vai tratar o pecado do coração, que é o orgulho, entende? E como nós vamos fazer isso? Primeiro passo, quando a gente colocar nossa confiança em Deus, em saber quem nós somos nele, a gente começa a perder essa necessidade de estar certo sobre todas as coisas, de ter que convencer. Por quê? Por que essa necessidade de convencer o outro, entende? Isso está dentro de nós. Então, quando nós encontramos a nossa identidade em Deus, a gente sabe o que Deus pensa a nosso respeito. Deixa eu mudar aqui, peraí. Foi. A gente começa a parar dessa necessidade de provar para as pessoas que estamos certos, que somos bons, que estamos corretos. Essa é a linha. Esse é o primeiro passo. Quando você encontrar dentro de você, sabe? Quando você tem que responder essa pergunta, eu sempre tenho que estar certo em todas as circunstâncias, na minha casa, no meu trabalho, em todo lugar. Eu tenho que ser o certo da vez. Começa a pedir ao Senhor para Ele revelar a sua identidade nele. Porque você não vai mais se preocupar, sabe? Com esse pensamento das pessoas ter que acatar tudo que você fala, acatar o que você é. Não vai mais precisar disso. Quando a sua identidade nele for alcançada. Por quê? Porque agora eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que o que Ele pensa a meu respeito é o mais importante. E não mais eu ter que ficar sendo aprovado, sendo aplaudida pelas pessoas. Porque é simplesmente o que Ele pensa sobre mim, o que Ele olha pra mim, tá resolvido. Aí a gente vai tendo um coração ensinável. O coração ensinável é uma chave. Coração ensinável é uma chave. Por quê? Porque o coração ensinável, ele é humilde. O coração ensinável é aquele que aceita desprender daquilo que você sabe, que você tem como certo, como verdade, e aprender aquilo que está sendo passado para você, entende? Isso é um coração ensinável. Mas todo ensinamento que você ter precisa ser baseado na palavra de Deus, no manual da vida. Não adianta ter um coração ensinável e começar a receber e aprender qualquer coisa que chega. É isso que Provérbios fala, sobre avaliar os caminhos. Ser ensinável para você subir o degrau de glória em glória, de sabedoria em sabedoria. Isso é ser ensinável com sabedoria, entende? É isso, gente. Hoje essa pergunta vai martelar na nossa mente, pra gente avaliar o orgulho do coração. É uma pergunta fantástica. Eu espero realmente que
que vocês falam, comecem a falar isso pra você mesmo, sabe? E aí? Carol, você sempre tem que estar certa? Por quê? Entende? E a gente vai descobrir, vai avaliar o orgulho no coração. E pedir ao Senhor, confiando nele, que nós não teremos um coração orgulhoso. Entende? Mas para isso a gente vai ter que se desprender da necessidade de estarmos certos. A identidade em Deus vai te libertar. E você vai ter um coração ensinável. Saber quem você é nele, você vai ter um coração ensinável. Confie em Deus. Para que o seu orgulho, sabe? Seja acabado. E comece se perguntando exatamente isso. É um bom começo para o tratamento do orgulho no coração. Por quê? Porque o orgulho antecede a queda. E nós não queremos cair. Nós não queremos chegar numa situação de queda, sabe? Então a gente precisa tratar o orgulho primeiro. Tá bom? Gente, é esse. Esse é o nosso devocional de hoje. Que essa pergunta fique dentro do seu coração hoje. Que essa pergunta fique aqui, ó. Fica nessa consciência sua. Para você responder essa pergunta no seu dia. Quais são os motivos que faz com que você não pare uma discussão? Quais são os motivos que faz com que você não aprenda mais? Quais são os motivos que você precisa provar para o outro que você tá muito certo? Entende? Mesmo estando. Quais são esses motivos? Tá bom? Fique exatamente com esse Provérbios, tá? Provérbios 16, 18. Pra gente se lembrar o quão maléfico é o orgulho. O quanto o Senhor abomina o orgulho. E Ele é o causador da destruição do nosso lar, da nossa família, das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, tá bom? Feche seus olhos. Paizinho amado, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ouve. Obrigada porque o Senhor em todo tempo nos ensina. Senhor, em todo tempo o Senhor nos ensina. Obrigada, Senhor, porque essa pergunta nos faz olhar para dentro de nós e buscar e cavar no fundo do nosso ser. Que orgulho é esse que nos afasta do Senhor, que nos afasta das pessoas, que nos faz querer estar certo. Qual é o bloqueio, Senhor, que nos faz querer estar certo em todo tempo, em estar por cima em todo tempo? Eu declaro sobre a sua vida que você vai descobrir orgulhos escondidos no seu interior para você se arrepender, para você não agir mais em orgulho, mas agir sim em humildade. Hoje, eu e você, a minha casa e a sua, vai olhar para isso, vai prestar atenção nisso. E nós iremos caminhar buscando exatamente essa humildade e tirando todo o orgulho do nosso ser. Amém. Dê um sorriso bem grande, dê um sorriso bem forte, bem verdadeiro. Alguém falou aqui, ó, inteligência emocional. Tem algumas coisas que na inteligência emocional, exatamente esse é um dos pontos. Em tudo. Quem é muito bom de inteligência emocional entende muito sobre a hora de parar. A hora de parar de defender os seus pensamentos. Qual é a hora de parar? Na hora que as duas pessoas estão tentando provar que estão certas e nenhuma está aberta para aprender e receber o que está ouvindo. Isso é inteligência emocional. Gente, beijo grande para vocês.
Amanhã nós estamos aqui, às 5h30 da manhã ainda não mudei o horário. O pessoal tá pedindo. Mas eu vou avisar vocês pra gente tá mudando o horário pra 6 da manhã. Acho que o pessoal vai conseguir acompanhar melhor aqui no ao vivo, né? Tá bom? Mandem aí pra mim agora, só rapidinho. Se é melhor às 6 da manhã mesmo. Deixa eu esperar um pouquinho vocês responderem aí. Pra quem entrou, ó, eu fixei esse comentário, você sempre tem que estar certo. Esse é o nosso tema do nosso devocional hoje, tá? Vamos tratar o orgulho. É melhor, né? Às 6 da manhã. A gente, eu tô avaliando não, já tá quase praticamente decidido, né? Eu avaliei pra gente tá fazendo um pouquinho mais tarde, às 6 da manhã. Aí eu faço algumas outras coisas antes da gente começar a live, tá bom? Provavelmente a gente... Aí, ó, todo mundo... vamos ver se eu começo antes, então, tá bom? Em vez de começar só na outra semana, vamos ver se a gente começa essa semana. Eu aviso vocês, olhem ali no... Eu vou deixar no feed. E só pra vocês saberem o dia que a gente começa, tá bom? Vamos tentar começar essa semana. Então eu vou programar algumas coisas aqui em casa pra gente começar às 6 essa semana, tá bom? Ao invés de eu prorrogar pra semana que vem, tá bom? É que eu tava intercalando com a aula das crianças. Eu tava analisando essa situação por causa da aula das crianças, que eles estudam de manhã. Coisas da vida falou, dá tempo de fazer o café. Pois é, eu já tomei o meu café. Tá bom, gente, ó, beijo grande pra vocês, tá bom? Amanhã, 5h30, tá bom ainda? Até amanhã.